Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6. A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a uma eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala conosco, traga entendimento e discernimento, e que nessa noite o Senhor possa trazer a revelação à tua igreja, Pai. Fala conosco, e que nós possamos realmente estar conectados com o Senhor, sendo forjado. Que caia todas as distrações agora. Eu repreendo agora todo o roubo da palavra semeada nessa noite sobre a tua vida. Eu repreendo toda a ação do inferno sobre ti, em nome de Jesus. E eu declaro sobre ti que hoje você vai subir a um novo nível, vai sair da dimensão da alma e vai acessar a dimensão do Espírito Santo. A partir de hoje você vai andar no sobrenatural e vai viver na dimensão profética em nome de Jesus. Hoje começa um tempo de despertar na tua vida. Hoje é o tempo de renovo, de autoridade espiritual sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, esse é um texto profundo que nós vamos meditar um pouco nele hoje. Ele começa falando sobre nos humilhar diante de Deus, que Ele é que exalta, para entregar a Ele a ansiedade, para ser vigilante, porque o diabo é um adversário que anda ao derredor. E Ele fala que Deus nos chamou para a graça, Ele vai nos firmar, aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, a palavra do Senhor nos diz que o homem é espírito, alma e corpo. Cadê os discípulos da casa? Estivemos ministrando sobre isso alguns 6 discípulos atrás. Nós somos espírito, alma e corpo. O homem é formado de 3 partes. O espírito é a nossa essência, quem nós somos, seres espirituais. É a nossa consciência, é a parte que se relaciona com Deus, é a parte onde a gente tem fé, é a parte onde a gente acessa revelações do Pai. É o nosso espírito. O nosso corpo é essa parte terrena, essa casca que nós temos, os nossos instintos, as nossas necessidades, os nossos apetites, é tudo o nosso corpo. E a nossa alma, ou psique, é a nossa mente. O nosso intelecto, as nossas emoções, sentimentos, vontades, desejos, sonhos, capacidade cognitiva, esperança ou desespero, nossa lembrança, tudo isso é a alma. E a Bíblia diz algo chamado de carne, que são as vontades pecaminosas, tanto da alma quanto do corpo. E sabe, queridos, o nosso espírito, diz a palavra, que ele precisa ser vivificado. Isso acontece quando você converte. O seu espírito é ligado a Deus e é vivificado instantaneamente. Não depende de você. O Espírito vem, pá, e o teu espírito é vivificado. Portanto, em diante, nós precisamos fortalecer o nosso espírito com palavra, oração e jejum, mas ele já está pronto, como diz as Escrituras. O nosso corpo, ele precisa ser disciplinado a viver uma vida em santidade, a ser bem cuidado, pois se nós destruirmos esse corpo, nós vamos perder o meio pelo qual nós vivemos nesse mundo.
a gente tem que zelar bem do nosso corpinho, amém? Glória a Deus. E também zelar no nosso corpo com respeito a viver uma vida de santidade. E a Bíblia diz que um dia o nosso corpo vai ser glorificado. Mas o que as Escrituras dizem a respeito da nossa alma é que ela precisa ser transformada. Ela precisa ser salva. Ela precisa ser liberta. Em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 9, a palavra do Senhor diz que a nossa alma precisa ser salva. 1 Pedro, capítulo 9. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, diz que, olha só o que o texto diz, 1 Pedro 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sabe, queridos, a Bíblia diz também que há uma guerra na nossa alma. A palavra diz que o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Grave isso. E que as paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma, psique, mente, emoções, sentimentos. A nossa carne, os desejos pecaminosos guerreiam. Mas nessa noite eu declaro sobre a tua vida que você vai vencer a guerra contra o pecado e as cobiças e vai alcançar e permanecer com a alma salva e transformada em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você entenda, querido, porque é uma introdução para que você possa compreender. A nossa alma sofre guerra diária. Ela precisa ser salva, ela precisa ser liberta, ela precisa ser transformada. E nesse último dia do jejum de Daniel, eu quero ministrar uma palavra e o tema é a maior batalha da nossa vida. Se você anote isso, a maior batalha da nossa vida. E eu peço que você preste atenção, queridos. Eu vou me esforçar a ser breve, se o Espírito permitir. Amém? Sei que muitos querem comer, mas seja espiritual. Deixa a carne para depois. Amém? Agora são 7h30, então tá tranquilo. Glória a Deus. Mas, querido, em resumo, a palavra de Deus afirma que a nossa maior guerra nesse mundo, claro, é contra as trevas. Mas o campo de batalha é a nossa mente. Existe até um livro que eu gosto muito chamado O Campo da Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Se você nunca leu, você precisa ler. Se tem preguiça de ler, bota o audiobook lá no YouTube e ouve. Ele é um livro muito importante. Sabe, queridos, nosso espírito precisa ele já foi vivificado por meio da nossa conversão. O nosso corpo precisa ser glorificado, vai ser glorificado, e a nossa alma precisa ser salva. O texto diz que a alma precisa ser salva, mas salva de quê? Primeiro, ela precisa ser salva do pecado, porque a nossa alma é prisioneira do pecado, a herança que nós recebemos lá do Éden quando Adão pecou. Toda a humanidade tem essa herança pecaminosa e nós precisamos ser libertos disso. A nossa alma precisa ser salva porque ela é inclinada às coisas desse mundo. E a epístola de Tiago diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não nele está. Quem vive com a mente voltada para as coisas do mundo pertence ao mundo e são filhos do diabo. E ninguém quer ser filho do diabo aqui, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ser salvos das inclinações da nossa alma para o mundo. O amor ao mundo precisa ser liberto. Salvação de quê? A nossa alma está condenada à morte eterna. Então ela precisa ser salva. Porque o salário do pecado é a morte. Salvação de quê? Porque a nossa alma, muitas vezes, é escrava de sentimentos e emoções. A maior doença atual hoje em dia são os transtornos mentais. Depressão, ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de identidade. E eu diria mais, orgulho. Também é uma doença da alma, soberba. E ela pode adoecer por diversos motivos.
E ela precisa ser salva. A nossa alma precisa ser salva porque ela é cheia de sofismas. O que é isso? Crenças erradas, pensamentos limitantes. E a nossa alma precisa ser salva dessas coisas, porque uma ideia errada, querido, escute, uma ideia errada, uma informação adulterada, um conhecimento falso promove uma crença falsa, pensamentos que nos limitam e nos faz andar em uma rota errada, e uma imagem falsa de nós e a respeito dos outros. Nós precisamos ser salvos disso. A nossa alma precisa ser salva porque ela foi corrompida pela maldição da lei do pecado. A nossa alma precisa ser salva porque ela muitas vezes é cativa de espíritos malignos, geracionais, brechas por pecados, crê na mentira do inimigo acerca da palavra, abrem portas para os demônios prenderem a vida das pessoas. Talvez você fale, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, o espírito maligno não toca na minha alma. Eu falo assim, não é bem assim. Escute o que eu vou te falar. Talvez você já saiba, é um reforço. Se você não sabe, vai saber agora. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito é religado a Deus. É religado, está pronto. Só tem que ser fortalecido a cada dia. Nosso corpo vai ter que ser ensinado a um novo estilo de vida. Mas a nossa alma não ocorre nada. Além do convencimento do Espírito que a gente está errado e a palavra é correta. Vou dizer algo para você. Quando você se converte, quando um alcoólatra se converte, chegou aqui um alcoólatra, entregou a vida para Jesus, ele foi salvo. O espírito dele foi vivificado. Mas o desejo de beber não passou. Acabou o meu desejo. Acabou não. Não acabou. Porque não acaba assim. Só porque converteu. Uma pessoa usuária de entorpecentes se entregou a vida para Jesus. Deixei de sentir vontade de usar droga. Não deixa assim do dia para a noite, não. Algumas raras exceções, por misericórdia de Deus, acontece. Mas 99,9% das vezes, não. Uma pessoa que era murmuradora ou mentirosa se converteu. O desejo de murmurar e mentir não acabou, não. Não passou. O espírito dela está ligado a Deus, mas a inclinação pecaminosa não passou e ela vai ter que lutar com isso a vida toda. Uma pessoa que às vezes tem uma inclinação homossexual e entregou a vida para Jesus, esse desejo não vai sair. Porque eu entreguei a vida para Jesus e Deus vai tirar isso de mim. Não vai. É uma inclinação da carne. Como é que eu vou fazer? Vamos chegar lá. Às vezes a pessoa é fornicador, vive praticando sexo fora do casamento, é um prostituto, pratica adultério, é um pessimista. Ele entrega a vida para Jesus. Nada disso some da vida dele. A conversão do crente, ela muda o nosso espírito, mas exige de nós uma guerra diária e constante pela salvação da nossa alma. E é o que você precisa atender. A nossa alma está em guerra. Do lado o inferno querendo te corromper, do outro lado o Espírito te convidando à comunhão com o Pai. Isso é muito importante. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ser liberto de todas as prisões que amarram a vossa alma nessa noite. E vai viver a liberdade de Cristo Jesus em nome de Jesus. Glória a Deus. O fato é que nós precisamos da salvação da nossa alma. E eu vou dizer salvação em 3 sentidos, queridos. Escute. Isso é muito importante você entender. Porque, querido, talvez você até hoje viveu uma vida cristã, mas está com a vida amarrada e derrotada. Deixa eu falar uma realidade aqui para vocês. Tem muita gente hoje que se morrer hoje vai para o céu. É um homem e mulher de Deus, tem uma vida cristã, é fiel com o Senhor. Se morrer vai para o céu hoje. Eu conheço muita gente, se morrer hoje vai para o céu. Só que ela vive amarrada na alma. Ela vive presa. Ela vive com a alma cativa de emoção, de sentimento, de opressão maligna. Isso é possível, bispo? É possível. É possível ser salvo e a minha alma está presa pelo inferno? Infelizmente é. E esse é o grande problema, porque as pessoas acham que o fato de estarem com Cristo, nada pode amarrá-la. Pode, querido, infelizmente.
A palavra nos adverte, e é por isso que o Espírito me trouxe para compartilhar conosco que há uma guerra contra a nossa alma. Essa é a maior batalha da nossa vida, e a gente tem que estar atento de como venceu. A gente pode até ser salvo, mas vai chegar no fim da vida e viver uma vida derrotada e miserável. Fui para o céu, mas a minha vida foi Jesus na causa. Uma miséria, uma desgraça, amarrada, medíocre. Viver a vida capengando. E não é isso que Deus quer para você, querido. Deus quer liberdade, alegria. Deus quer satisfação, contentamento, paz de espírito. Deus, Ele quer te dar uma alma próspera, livre, liberta. Mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha para amarrar a tua alma. Porque quando o diabo, ele sabe que não consegue te tirar da presença de Deus, tudo bem, ele vai ser salvo, mas eu vou fazer a vida dele miserável. Chega! Já basta, querido, amém? Fala assim comigo, basta! A partir de hoje, eu vou ter a alma livre, próspera, para a honra e glória do meu Deus. Aleluia! Mas para isso a nossa alma precisa ser salva. Salva de quê? Primeiro, salva das inclinações pecaminosas. Escute, a primeira libertação que a nossa alma precisa, ela precisa ser salva das inclinações pecaminosas. Gênesis capítulo 4, no verso 7, o próprio Deus chega para Caim e fala: Caim, porque o teu semblante está descaído. Em outras palavras, por que tu está deprimido, cara? Por que tu está com essa cara que parece que chupou limão com tamarindo? Por que, Caim? Caim, o seu desejo vai vir contra você, mas a ti cumpre dominar esse desejo. Ou a ti, Caim, cumpre dominar essas inclinações. Você tem que dizer não para esses sentimentos. Eu não aceitei tua oferta porque você não deu o seu melhor. Seu irmão entregou e por isso eu rejeitei. Faz o que é certo que eu vou te aceitar, cara. Em outras palavras, versão Vinícius Teixeira atualizada. Porque é nossa responsabilidade. Havia uma galera aí, queimou todos os amores, fogo em teus olhos, vem me apaixonar. Que mentira! Deus nunca vai arrancar uma paixão, um amor, nada. É você que tem que dizer não todo dia, querido. E tem pessoas que querem nos enganar e botam isso nas músicas, botam nas pregações. Você é o ponto fraco de Deus. Que ponto fraco de nada? Deus não tem ponto fraco, Deus só tem ponto forte. Ele é inabalável, forte, Deus de justiça. Então, querido, nós precisamos entender que a nossa alma se inclina para aquilo que é errado, para aquilo que é pecado, e nós precisamos vencer. Estamos em guerra contra a velha natureza e precisamos vencer, porque quem não vence os desejos da carne vai morrer eternamente. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, querido, é nosso dever dizer não ao pecado. É nosso dever vigiar para não dar brecha, ou seja, não dar espaço para o diabo. É nosso dever alimentar o espírito no lugar da carne. É nosso dever. Porque se a gente dá lugar, a gente vai ficar difícil vencer. Uma vez eu atendi um jovem que disse que estava lá acessando pornografia, praticando impureza e não dava conta de vencer. Eu conheci um pouco aquele jovem. Eu disse: você quer vencer? Quer. Vou te dar 3 conselhos. Faz a campanha de jejum e oração para aquecer a carne. Beleza. Segundo, para de ficar assistindo filme sério que tem cena de beijo, cena de romance, essas coisas, porque você gosta de um filme romântico. Para disso. Para que tu vai ficar na tua TV vendo um filme, um homem beijando a mulher se tu é solteiro? Vai dar vontade, tu não pode, aí vai cair na pornografia, vai cair na impureza, e aí? Corta isso, que vai dar certo. E começa
a gastar tempo com coisas que vão fortalecer a tua fé. O que ele fez? O que aconteceu? Venceu o pecado. Mas enquanto ele estava alimentando coisas que levavam a pecar, ele não conseguia. É igual uma pessoa, era fofoqueira. Quando converteu, ela sabe que precisa deixar a fofoca. Mas ela só anda com gente fofoqueira. O que vai acontecer? Vai dar conta? Não vai. Tem que abandonar a rodinha do fofoqueiro para ela conseguir abandonar a fofoca. Espero que não tenha nenhum fofoqueiro aqui com tu, irmão. Você não é fofoqueiro não, né, irmão? Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos dizer não às nossas inclinações. E como é que a gente vai vencer essa cobiça? Efésios 5,18 nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas ser cheio com o Espírito Santo. Então, se você quiser vencer as inclinações pecaminosas, a primeira coisa, você não pode se alimentar do mundo. Para de ficar gastando tempo com tudo aquilo que não te edifica. Para com os filmes que não te edifica, com as séries que não te edifica. Exclui o TikTok do teu celular. Para de ficar horas vendo rios de gente fazendo dancinha. Para de seguir aquela blogueirinha que nem crente é e não tem nada para você. A vida dela não é modelo para você. Nem a roupa que ela veste é modelo para você, amém? O Espírito Santo está falando. Aí a pessoa fica consumindo o dia da vida da blogueira que mais carregada de pombagira do que pelo Espírito Santo. E depois quer o quê? Aí tá lá, bispo, eu não tô dando conta, claro, tá se alimentando de coisa errada. Aí fica difícil, né, querido? Fica complicado. Então, para nós vencermos, nós precisamos não alimentar do mundo. Segundo, nós precisamos consumir coisas boas. Então, primeiro, nós para de ficar pensando e alimentando de coisas erradas. E segundo, nós temos que ocupar o espaço, encher com coisas. Vai ouvir filmes, séries, vai rever a ministração da semana. Agora todas as ministrações da semana estão lá no YouTube, você pode acessar, repetir. Temos também o canal Manancial Palmas, Lisboa. Temos o canal do Marcos Grifo, que é o nosso pai, que você pode estar meditando nas palavras. Você pode orar mais, ler a Bíblia, ver filme cristão, assistir séries, documentários. Coisas que vão encher o teu espírito. Amém? Como que eu vou vencer essas inclinações? Vigiando a tua vida e não do irmão. Amém? Oh glória, aleluia. Vigia, querido. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Se a gente der bobeira, ele vem no nocaute, querido. O diabo, ele sabe que ele não pode com um crente que está firme. Então ele fica ali, ó, esperando um momento de bobeira, porque ele sabe que na mano a mano ele não ganha do crente. Então ele só vai usar na covardia. O diabo só ganha da gente na covardia. Então ele pega um momento que você está vulnerável e te passa rasteira. Então não fica vulnerável, vigia. Amém? Como é que a gente vai vencer as inclinações? Jejuando. Nós tivemos 21 dias que vão encerrar daqui a pouco. Amém? Glória a Deus. Mas você pode continuar fazendo outros jejuns. Eu mesmo toda semana faço jejum de 12 ou de 24 horas. 1, 2 vezes na semana. Isso é de praxe, porque eu preciso botar minha carne no lugar dela. Senão ela grita e dá ruim. Amém? Nós precisamos ser salvos, querido. De quê? Das prisões emocionais e espirituais. Muita gente está com a alma presa. Presa em sentimentos. Presa em transtornos psicológicos. Quantas pessoas estão presas na depressão? Você conhece alguém? Muitas pessoas presas na depressão. Presas nos transtornos. Toque, bipolaridade, ansiedade, pânico. Quantas? Pessoas presas no transtorno de identidade sexual. Ou identidade, acha que é um pônei azul. Acha que é um téria. Eu sou um lobo no corpo de um homem. Querido, tanta gente com transtorno da sua própria identidade. Porque a guerra, quantas pessoas que são narcisistas, se acham melhor do que todo mundo, tratam as pessoas como se fossem inferiores. Quantas pessoas são orgulhosas e soberbas, meu Deus.
tenha compaixão de nós. Pessoas egoístas e antissocial, porque pessoas antissociais têm problema na alma, precisa procurar cura. Eu sou uma dessas pessoas que já fui curada. Eu era muito antissocial. Estou vencendo. Não estou 100% curado, mas estou já chegando lá. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos aprender a vencer isso, querido. A vencer essas coisas que vêm contra a nossa alma. As prisões. Porque toda prisão tem uma origem, querido. E nós precisamos aprender a identificar para que isso possa ser tratado em nossa vida. Amém? Também há pessoas presas por prisões espirituais, cadeias de demônios. Porque os demônios são oportunistas. Mas você pode vencer as prisões da sua alma. Amém? Quem quer descobrir? Amém? Como que nós vamos descobrir, vencer as prisões da nossa alma? Primeiro, você precisa saber a origem dessa prisão. Você que é discípulo da casa, daqui uns tempos vai fazer o treinamento de libertação com os nossos pais, vai aprender muito sobre isso especificamente. É uma turma agora, essa semana nós vamos revoltar o treinamento, recomeçar o treinamento de libertação para vocês concluírem o de evangelismo também, em nome de Jesus. Vamos começar aí daqui 2 semanas, um intensivão aí para os novos filhos, fazer o treinamento de fundamentos apostólicos aí. Estarem habilitados a servir na casa, amém? Cadê os novos filhos que vão servir? Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Então, para que nós possamos ser libertos, queridos, nós precisamos descobrir a origem. Então, o conflito, a prisão que está na minha alma, a origem foi natural, então eu preciso tratar naturalmente. Tem muita gente que às vezes está com algum conflito na alma porque está com desajuste hormonal. Vai no médico, faz os exames, repõe a vitamina, foi curado. Ok? A gente também é um ser biológico. É claro, o diabo se oportuniza até disso. Então você está com algum problema de prisão na alma, faz um check-up, que às vezes é alguma vitamina ali, um hormônio, tratou, resolveu o problema. Amém? É os que são de origem natural. Mas existe o de origem emocional. A pessoa tem que procurar qual foi a fonte da sua dor. Procura ajuda, seja dos bispos da casa, dos líderes, ou até de um psicólogo, terapeuta, para descobrir o que causou essa dor. Para que você possa encarar o problema. Porque toda prisão emocional tem uma causa, tem um porquê, ou vários porquês. Geralmente nunca é um motivo só. É uma síndrome, um monte de causas que trouxeram algum tipo de trauma, de sofrimento na vida de alguém. Isso é emocional, você teve que procurar, descobrir o que causou, para que você possa lutar contra isso. A fé vai ajudar muito mesmo. Amém? Então, se é de emocional, vamos vencer com jejum e oração, e é claro, vamos buscar, identificar para vencer e lutar contra esses traumas. Você pode fazer isso de diversas formas quando é emocional. Amém? Porque há libertação emocional. Glória a Deus. E ela também pode ser um cativeiro espiritual. Às vezes você tem alguma ação demoníaca na tua vida que precisa de libertação. Então procura os bispos, os sacerdotes dessa casa, que nós vamos orar, expulsar esse demônio e todo esse cativeiro do inferno na tua vida. Tudo tem cura por meio da palavra, por meio da oração. Tudo é possível ao que crê. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E o inimigo não vai te prender nessa prisão. Não importa se ela começou com um problema nos seus hormônios. Não importa se foi uma crise da sua adolescência ou da sua infância. Não importa se foi uma maldição geracional. Esse cativeiro vai cair em nome de Jesus. Você só precisa crer e se posicionar. Você tem um poder, querido, para vencer e sair dessas prisões. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem valor. Você é importante. O Espírito do Deus vivo habita em você. E se esse Espírito habita em você, nenhuma prisão pode te deter.
Você tem direito à libertação da tua alma, das tuas emoções, do teu sentimento, da tua mente, do teu intelecto. Receba, se posicione, busque em Deus ajuda, busque a ajuda de pessoas e vença, porque você tem o direito a isso, querido. Já basta de ficar deixando a tua alma ficar aí te prendendo. Chega, queridos. Eu já fui uma pessoa que tive muitos problemas na minha alma. Se eu não me engano, por volta dos 8 anos, fazendo um tratamento lá em Goiânia, porque eu caí de uma beliche e era um menino muito brabo. Já falei que eu era do FBI, né? Federação dos Baixinhos Invocados. E fazendo vários exames, fiz um exame hormonal e descobri que eu tinha raquitismo. O médico falou, se esse menino chegar a 1,50 m, levanta a mão pro céu que é milagre. E isso causou muitos transtornos na minha vida. Até os 15 anos, onde ainda baixinho, com os meus 1,25 m com 15 anos de idade. Para vocês terem noção. Eu tinha 1,25 m com 15 anos de idade, queridos. Eu tinha marcado na parede da casa dos meus pais o tamanho que nós marcávamos. 1 milímetro eu fazia festa quando crescia. Tive muitos traumas na minha vida, causados por isso e por todas as outras coisas. Por muito tempo o diabo colocou na minha cabeça que eu era a ovelha negra da família. Minha mãe era flamenguista, meu pai, meus irmãos corintianos e eu era São Paulino. 92, 93, né, Tele Santana, título mundial. Eu falei, vou torcer para esse negócio de Corinthians não, você é São Paulino, que é o melhor do mundo, bicampeão mundial. Virei a folha, né, que nem diz o povo. E muitos traumas, a ovelha negra da família. Revoltado, zangado, briguento. E toda aquela zanga era só trauma na alma, era só prisão na minha alma. As prisões se manifestavam na violência que eu praticava. Eu era um menino muito violento. Muito. Eu não era de chorar, nunca fui de chorar. Era muito difícil de chorar, só chorar de raiva. Mas Jesus me curou disso, queridos. Me curou das coisas que eu tinha na minha alma. E hoje, para um trem me abalar, bota trem, tem que ser forte, viu, queridos? Porque é o que eu já passei na minha vida. E não é porque eu sou bom, mas é porque eu acessei a cura que o meu Pai tinha para mim. E você também pode ter, em nome de Jesus. Amém, queridos? E por isso nós precisamos vencer essa batalha. Você não nasceu para ter a alma presa, mas para ter uma alma liberta, sarada, em nome de Jesus. Você pode vencer. Você não nasceu para ser escravo disso. Amém. Ainda que por um tempo você necessite de algo que te ajude, mas é temporário. Amém. E se você toma medicação, o Senhor vai te tirar dela em nome de Jesus. Aos poucos. Amém. Vai vencer um dia de cada vez. Porque, querido, meu Deus, o que Deus fez por nós? Nos salvou, nos libertou, nos curou, nos deu o Espírito. Eu vou deixar o inimigo tomar conta da minha alma? Não, queridos. Está na hora da gente entender isso. O Senhor não deseja só nos levar para o céu. O Senhor nos deseja ter uma vida plena aqui. Porque o Senhor diz que reinarão em vida. E uma pessoa que está presa não pode reinar. Uma pessoa presa é escrava. E quantas pessoas hoje estão com prisão na alma e infelizmente até dentro da igreja. Se você hoje está aqui e tem com a alma presa, hoje é o dia da tua libertação em nome de Jesus. Fica livre. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer te libertar. Uma alma próspera. Por isso nós precisamos disso, batalhar em nome de Jesus. Para que nós possamos permanecer. Não aceita. Quando o inimigo vir com esse sentimento na tua vida, seja qual for, você fala, espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu já fiz isso, querido. Várias vezes eu estava desanimado, eu botei a mão na minha cabeça.
Eu repreendo todo desânimo em nome de Jesus. Cai por terra. Espírito de desânimo, sai! Ele não passou nem 5 minutos, eu estava de boa. Já fiquei irado, com vontade de matar um. Botei a mão na cabeça. Espírito de ira, Iranildo, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. O Iranildo saiu, foi embora. Espírito de enfesado, tá cheio de fezes. Fala assim, meu irmão, não fique enfesados. Enfesado tá cheio de fezes, fezes na cabeça. Não fique enfesado, em nome de Jesus. Porque é o que Deus tem para nós, queridos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, não vos ponhais sobre o jugo da escravidão. Porque aquele que faz isso é como uma porca lavada que volta para sua sujeira, come o seu próprio vômito, ou cão que come o próprio vômito. É aquele que foi liberto por Jesus e volta a ficar preso no pecado e volta a ficar preso na alma. Ele está comendo o próprio vômito. Não coma seu próprio vômito, você já foi liberto também. Queridos, você tem direito, então você precisa aprender a se posicionar e mandar esse espírito maligno embora. Porque nem todo prisão na alma vem por um espírito maligno. Talvez é causas naturais, mas todas essas causas, o inimigo se oportuniza para entrar. Se você não sair naquele momento, ele monta em cima. Acontece. Teve uma vez na minha vida que eu passei por uma luta muito grande, que causou muita dor. E eu fiquei algum tempo com aquela dor, que era algo natural. Eu tive uma situação ruim na minha vida que me trouxe muita tristeza. Até aí tudo bem. No secreto eu chorava. Desânimo. Fisicamente eu sorrindo, por dentro só Deus sabia. Mas eu não vigiei, não orei, não pedi a Deus para tirar aquilo naquele momento. Sabe o que aconteceu? O diabo montou em cima. E aquilo virou um desânimo. Aquilo virou uma apatia. Durou algumas semanas ou meses. Não foi muito tempo. Até que meu pastor me acordou, me alertou. E eu comecei a orar e guerrear, porque eu sabia que o demônio estava aproveitando daquela dor para botar uma prisão na minha alma. E eu comecei a guerrear, jejuar. Estava orando na igreja todo dia de 5 a 6 da manhã. Sabe o que aconteceu? Saiu, fui curado, aquela dor passou. Porque posicionamento nos leva a acessar a vitória. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos, queridos, tomar posse da salvação, ficar livre das prisões na nossa alma. E nós precisamos também de salvação da condenação eterna. A nossa alma estava condenada ao inferno porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus é aquele que pode anular a nossa condenação. Você pode ir para o céu. A sua alma pode ser livre. Tudo o que você precisa é crer, confessar e obedecer a Deus. Romanos 10:9. Se creres com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o Senhor tem salvação para a tua vida, tem salvação para a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O Senhor tem. E nós precisamos vencer essas batalhas. Porque a nossa mente é o maior campo de batalha e você não pode deixar o diabo vencer. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Estamos em uma grande batalha. Amém? E para encerrarmos, eu vou te dar algumas direções para que você possa vencer todas essas guerras. Quem quer vencer? Primeiro, entrega a sua vida a Jesus. Ir numa igreja não significa que você tem Jesus. Até entregar dízimo na igreja não significa que você tem Jesus. Escute, queridos. Frequentar uma igreja não significa que você tem Jesus. Tem alguém da sua família crente, o seu pai crente, a sua mãe crente, o seu filho crente, a sua esposa crente, o seu marido crente, não significa que você tem Jesus. Você precisa entregar a vida a Jesus publicamente, confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida, porque se você não entregar a vida a Jesus, não tem como a sua alma ser liberta, não tem como você vencer essa guerra. O primeiro passo é ser salvo, é entregar a vida
a Jesus. Amém? Se você já entregou, permaneça. Se você não entregou hoje, você vai ter oportunidade. Segundo, você quer ter uma alma liberta, quer vencer essa guerra? Escute. Perdoe todos os seus ofensores. Pai, perdoa-me assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Se você não perdoa, você não tem perdão. Tem muita gente com a alma presa porque tem dificuldade de liberar perdão. Aí o irmão às vezes falou uma coisa que ela não gostou. Feriu. Aí veio para a igreja. Nossa, que cabelo esquisito. Ai, meu cabelo tá esquisito. Problema dele. Você gostou? Gostei. É o que importa. A pessoa fica chateada porque o irmão disse que a roupa dela não tá legal, o cabelo não tá legal, ou falou uma coisa ríspida. Não, querido, você é mais do que isso. Você vai deixar o seu dia acabar porque alguém falou alguma coisa ruim? Perdoa. Amém? Perdoa. Alguém te ofendeu de verdade? Perdoa. Alguém fez o mal contra ti, falou mal contra ti, te causou muita dor? Perdoa. Perdoa. Não vale a pena guardar ressentimento. Porque se você guardar, não vai mudar nada. Não vai resolver o problema. Se você ficar aí, oh, minha dor, minha dor, minha dor. Não vai resolver. Vai resolver você esquecer, você perdoar. Amém? E entra no terceiro passo para que você vença a guerra da alma. Ignore todo o mal que te fizeram. Falou mal de mim? Tô nem aí, o problema é dele. Eu não sou isso mesmo. De vez em quando a pessoa fala, mas tu é convencido. Eu falei, sou nada, eu sou verdadeiro. Se você não se acha bonito, eu falo, eu sou firme, eu sou forte, eu sou bonito. Se você não se acha, o problema é teu. Eu me acho, minha esposa também, minha mãe também. Se você não é, ó, o problema é seu, eu sou. Se você não é, querido, profetiza que vai ficar, ué. Conheço pessoas que não era, profetizou tanto que ficou. Começaram a andar comigo, começaram a falar também que é bonito, ficou. Glória a Deus. A palavra tem poder. Aí fala que não é bonito, vai ficar feio mesmo. Fica igual Smigol. Misericórdia, né? Meu precioso. Não, queridos. Então ignora. Faça igual um amigo meu que gosta de falar uma frase que eu acho massa. A sua opinião a meu respeito é igual ao comercial de YouTube. Eu ignoro em 5 segundos. Seja assim, querido. Porque uma pessoa que fica dando ouvido para o que falam de você, ela não vai vencer essa guerra. Claro, fala, reflete. Tem algum sentido? Não, ignora. Tem algum sentido? Muda. Ok? Tem algum sentido? Muda. Não tem? Ignora. Mas muitas pessoas, elas ficam mal porque elas ficam dando atenção porque alguém falou algo que magoou, que ofendeu. Ou porque virou a cara na rua. Uma vez a pessoa falou pra mim, mas metido, tu me viu lá em Porto, tu me viu no cruzamento lá da Mobilar e virou a cara. Eu aonde? Cruzamento Mobilar. Querido, você tem certeza que eu não olhei pro outro lado pra ver se não tinha carro pra me atravessar a rua? Porque eu não te vi, não. E a pessoa tava me chamando de metida porque disse que eu virei a cara dela com o carro porque eu tava no cruzamento e virei a cara pro outro lado e ela aqui. Claro, eu tô no cruzamento, eu tenho que olhar para todo lado para ver se nenhum carro vai bater em mim, vai me poder atravessar. E a pessoa me chamando de mentira, achando que eu não vi ela. E ficou lá, bicuda comigo um dia. Tá tudo de boa? Tô, seu metida. Eu falei, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, eu não. Entende, querido? Porque quando você fica dando opinião demais, ouvido porque as pessoas falam, você vai ter uma vida muito infeliz. Para de dar ouvido para essas pessoas, dá ouvido porque a palavra diz para você, dá ouvido para as coisas boas, dá ouvido para o céu, amém? E assim você vai vencer essas guerras. O que fazer para vencer as guerras da alma? Quarto princípio, não leva nada para o pessoal. Não leva nada para o pessoal. Às vezes, as pessoas nos fazem mal, não é porque causa nossa, mas é porque elas estão feridas, e quem é ferida, fere. Quem é machucado, machuca. Quem é amargurado, amargura a vida dos outros. Não leva para o pessoal.
Não guarda para você. Mas igual aquela música lá, eu não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que ele me ama. Pronto. Não guarda ressentimento. Não leva para o pessoal. Amém? Até mesmo na igreja, se seu irmão falar alguma coisa para você, não leva para o pessoal, como se estivesse causando mal. Nem sempre é sobre você. Amém? E se for, não leva a si mesmo. É melhor pensar que não é para não sofrer. Amém? Porque quem guarda fica pesado. Imagina, queridos, cada mágoa. Comece a imaginar comigo que você tem uma sacola nas costas, uma mochila nas costas. Cada mágoa e palavra que as pessoas falam a seu respeito, você coloca nessa mochila. O que vai acontecer com o tempo? Ela vai ficar pesada. E se ela estiver pesada, o que vai acontecer? O seu caminhar vai ficar difícil. Muito difícil. Porque ela está pesada. E assim é a nossa vida quando a gente fica guardando mágoas, ressentimentos, ódios, todo tipo de coisas que a gente vive, traumas, dores. Se você guarda, isso vai pesar e a tua alma vai ficar doente. Mas se você entrega aos pés da cruz, Senhor, eu te entrego a minha dor, fulano de tal falou isso de mim, aconteceu isso comigo, Senhor, eu entrego no altar, eu quero lançar, eu quero tirar isso da minha vida em nome de Jesus. Amém? E assim a tua vida vai ser mais leve, porque você não vai guardar nada para ti, para si mesmo. Amém? Quinto, você quer vencer as guerras da tua alma? Peça perdão quando você errar. Porque, querido, coisa difícil é pedir perdão, não é? Eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu corro logo. Quando eu vejo que eu erro, eu procuro fazer na mesma hora, porque eu sei que se ficar para o dia seguinte é difícil eu ir lá. Então, não deixe passar daquele momento. O Espírito Santo toca, eu já vou lá e me conserto logo. Só não conserto se a pessoa estiver muito zangada. Aí eu sei que é melhor esperar esfriar para evitar a aparência do mal. Amém? Mas nós precisamos aprender a pedir perdão a Deus, as pessoas que magoamos, as pessoas que ofendemos, as pessoas que ferimos. Meu irmão, minha irmã, não foi por mal, não quis te magoar, não quis te ofender. Ainda que você não tenha errado, peça perdão a si mesmo. Né? Quem é casado sabe muito bem como é pedir perdão quando você está certo. É assim mesmo. Casado é mais fácil entender isso. Solteiro talvez não entenda tanto. Quer dizer, os homens casados, né? Se eu corrigir, os homens casados sabem o que é pedir perdão quando está certo. Então, é mais fácil para o homem casado. Mas mulheres também é possível pedir perdão quando você está errada, amém, irmãs? É possível reconhecer. E vale a pena fazer isso. Porque quando você pede perdão, a sua alma fica leve. Mas quando você não pede perdão, a acusação vai ficar lá na tua cabeça. Você errou, você está errado, não vai pedir perdão. Aí quando você pensa em pedir perdão, pede perdão nada, moço, que é errado nada. Mas o Espírito fica ali, te convencendo que está errado. Amém? Você quer vencer essa guerra? Alimente-se diariamente da palavra de Deus, querido. Amém? Porque a palavra é o alimento do cristão que vai te fortalecer. Você quer vencer essa guerra? Tenha uma vida de oração. A oração é o meio de você lutar. Você veste as armaduras de Deus de Efésios 6 e luta em oração e vence as guerras da tua alma. Vence as guerras da tua vida. A oração é a hora que você luta. Eu quero indicar para vocês um filme chamado Quarto de Guerra. Quem já assistiu aí? Glória a Deus. Assista de novo. Se não assistiu, assista esse filme. Vai te ajudar no nível de oração. Porque sem oração a gente não vence as batalhas da alma. Para vencermos as batalhas precisamos jejuar. Acabando o jejum de Daniel daqui a pouco. Essa semana já faz outro. Amém? Procura outro para fazer. Jejua constantemente. Porque o jejum mata a carne. Você quer vencer as guerras da alma? Se esforce para viver em santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe, queridos, eu vou dizer algo para vocês, muito importante. Quando você está com a vida em santidade na palavra,
é como se um escudo estivesse blindando as tuas emoções. Um crente que ele anda na palavra, a sua vida emocional tem uma blindagem sobre ela. É muito mais difícil ela ser atingida, porque ela está blindada. Mas no momento que você começa a ser um crente brechado, que vive dando brecha, que dá lugar para o diabo, que fica cometendo esses pecados que você muitas vezes chama de pecadinho, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Isso vai deixando a tua alma desprotegida. Desprotegida. Eu não conheço nenhuma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo que ela é derrotada na sua alma. Ela é cheia de fé. Ok? Cheia de fé. Eu conheci pessoas que passaram por um momento de depressão e eram pessoas que tinham uma fé maior do que a minha, que nunca tive isso. Homem e mulher de fé com depressão, porque a pessoa que depressão não é falta de fé. Não é. Mas uma pessoa que ela tem intimidade com Deus, ela jamais vai ficar deprimida. Jamais. Porque a intimidade blinda a alma dela, ok? Por isso nós precisamos viver a vida de santidade. Você quer vencer a guerra das almas? 10º, alimente, quer dizer, não alimente os pensamentos negativos. Como diz a Joyce Meyer, você precisa pensar no que anda pensando. Vou repetir, você e eu precisamos pensar naquilo que a gente anda pensando. Para de pensar o que não presta. Para de alimentar pensamentos de coisa errada. É igual um jovem, namora ou tem um relacionamento com a outra pessoa. Você quer esquecer a pessoa, o que você tem que fazer? Parar de pensar. Uma vez eu namorei uma menina e terminamos, e eu fiquei ali um dia, 2 dias, uma semana, e não parava, não esquecia a pessoa, mas eu ficava alimentando pensamento, curiando as fotos do Facebook. No Facebook não, tempo do Orkut ainda, eu acho. Curiando as fotos do Orkut. Como é que ia esquecer? Mas no momento que eu bloqueei a pessoa do Orkut, parei de ficar pensando, parei alimentando, eu esqueci. O que não é visto não é lembrado. Mas o que você coloca diante dos seus olhos é o que você vai pensar. Então nós temos que parar de alimentar sentimentos que são negativos para nós e que fazem mal a nós. Amém? Você sabe o que te faz mal, para de pensar nisso, amém? 11º, alimente pensamentos, lembranças que te motivam, que traz força, alegria e esperança. Você para de pensar no que é ruim e começa a pensar no que é bom. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então começa a encher a tua mente daquilo que te traz fé, que te dá ânimo, que te dá esperança, que te dá alegria, que te motiva, que te atrai a presença do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensais. Amém? E por último, mantenha viva a tua fé. Deus trabalha para aquele que neles espera, queridos. Provérbios 23:7 diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Amém? Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Para parecer que está acabando. Oh, glória. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos pensamentos ruins, tudo aquilo que te magoa, que te machuca, que te fere, que te afasta da presença do Senhor, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, fiquem atentos, sejam alertas, sejam vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. Não seja devorado pelo diabo. Resistam firmes na fé. Resistam firmes na fé. Resistam firmes na fé. Amém, queridos? Resista. Fala assim comigo: eu sou
O que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer. O que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. Fala, eu sou filho, filha de Deus. Fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Fala, eu sou salvo. Eu sou liberto. Profetiza, querido. Fala, eu sou abençoado. Eu sou bem-sucedido em tudo que faço. Fala, eu sou próspero. Eu sou rico. Eu tenho provisão abundante de Deus. Fala, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o povo de Deus. Eu sou nação santa. Eu sou geração eleita. Diga, eu sou abençoador. Eu sou um libertador. Eu sou feliz. Eu sou cheio da alegria do Espírito Santo. Fala, eu tenho paz de Deus em mim. Diga, nada pode me abalar. Nada pode me paralisar. Pois eu sei em quem tenho crido. Diga, eu confio no meu Deus e Pai. Ele me guarda. Ele é o meu protetor. Ele é minha torre segura. Eu recebi a salvação que há em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Declare, a partir de hoje, eu vou vencer todas as guerras da minha alma. A partir de hoje, eu tomo a liberdade da minha alma. Nada mais vai prendê-la. Fala, hoje começa um novo tempo em minha vida, em minha família. Um tempo de paz, tempo de justiça, tempo de alegria no Espírito Santo, um tempo de glória, um tempo de poder, um tempo de avivamento. Fala, em nome de Jesus, eu decreto cada palavra. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus.